A gente parou aqui no caso da Diana, ou Diana, né? Porque, como a gente está falando do inglês, mas o que eu queria trazer aqui para vocês, então, é a gente já começar logo, né? Essa leitura. A gente fez a do caso anterior, né? Na no nosso encontro passado. Foi aí o caso do Edmund, né? Não sei se vocês lembram, né? Foi um caso interessante. Agora vamos lá para o da Diana. Eu vou falar assim, tá, Diana? Depois, se quiserem pesquisar como é que normalmente o pessoal trata. Então vamos lá. Vamos ler esse caso aí. Está aparecendo para todo mundo essa, essa parte do texto? Tá, né? Então vamos lá. Hoje eu quero ver se a Yaci vai vai entrar nessa festa do Winnicott aí, né? Que normalmente aí assim é muito lacaniano, mas a gente tenta arrastar ela também para o Winnicott. Um Né? pouco lacaniana, eu gosto de Winnie. Ah, que bom, que bom. Então vamos Qual lá. página que a gente está mesmo, Eduardo? Desculpa. A gente está no caso da Diana, então é logo depois do Edmund. É que como eu estou lendo um PDF que não tem página aqui, Ah, tá. para mim ele não aparece. Mas se você colocar assim, Diana, vírgula, 5 anos, ele vai. Ah, bom, é que você não pode fazer isso no teu livro físico, né? Não, não, eu tenho o PDF aqui, pode deixar. Eu já Isso acho. tem que dar o Ctrl F no livro mesmo, mas aí fica difícil. Então Pode vamos deixar, lá. eu acho. Deixa eu ver aqui. É porque, ó, 59 de 215. Então, talvez seja a página 59 mesmo. É, na 59. Perfeitamente. Então vamos lá. Diana, 5 anos. No segundo caso, assim como aconteceu com Edmund, realizei duas consultas paralelamente. Uma com a mãe, que passava por dificuldades e um relacionamento de brincar com a filha, Diana. Essa tinha um irmãozinho em casa, deficiente mental, que também sofria de uma deformidade cardíaca congênita. A mãe viera para conversar sobre o efeito do filho sobre si mesma e sobre Diana. Meu contato com a mãe durou 1 hora. A criança esteve conosco durante todo o tempo e minha tarefa foi tripla: dar atenção total à mãe, em decorrência de suas necessidades, brincar com a criança e, para fins desse artigo, registrar a natureza da sua brincadeira. Às vezes eu fico imaginando o Winnicott ali, né, atendendo e anotando para fazer os artigos dele. Né? Isso é interessante. Na verdade, foi a própria Diana que tomou a frente desde o princípio, pois, quando abri a porta para que a sua mãe entrasse, a menininha se apresentou animadamente, estendendo um ursinho. Não olhei para a mãe nem para ela, mas me dirigi ao ursinho e perguntei: qual é o nome dele? Ela respondeu: Ursinho mesmo. Desse modo, uma forte relação entre mim e Diana se estabeleceu rapidamente e precisei mantê-la para que pudesse fazer meu trabalho, que consistia em responder às necessidades da mãe. Né? No consultório, a menina naturalmente precisou sentir o tempo todo que tinha minha atenção, mas foi possível dar atenção à mãe sem deixar de brincar com ela. Assim como fiz no caso de Edmund, para descrever esse caso, vou tratar do que aconteceu entre mim e Diana, deixando de lado o material da consulta da mãe. Entramos no consultório e nos acomodamos, a mãe no sofá e Diana na cadeirinha perto da mesa das crianças. Diana pegou o ursinho e o colocou dentro do bolso da minha camisa. Olha que legal. Ela tentou ver até onde conseguia enfiá-lo. Depois, examinou a costura da minha jaqueta e, em seguida, se interessou pelos bolsos e pelo fato de que eles não se comunicavam uns com os outros. Isso tudo aconteceu enquanto a mãe e eu falávamos seriamente sobre a criança deficiente de 2 anos e meio. E Diana acrescentou a informação.
ele tem um buraco no coração. Pode-se dizer que, enquanto brincava, estava com o ouvido ligado na conversa. Tive a impressão de que ela conseguia aceitar a deficiência física do irmão devido ao buraco no coração, mas que a deficiência mental ainda estava fora do seu entendimento. Só eu queria fazer só um comentário aqui, né? Deixa eu ver só o que está no chat. Bom dia, né? Bom dia para todo mundo. Desculpa aí para quem eu não falei. Mas, gente, olha só que legal isso aqui. Vocês percebem que o Winnicott, ele está o tempo inteiro trabalhando com algumas superfícies, estruturas, objetos. Então, por exemplo, um cordão, né? Ele está trabalhando assim, corda, barbante, cordão, bolsos, bolsos maiores, bolsos menores. Ou seja, para o Winnicott tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é ele se preocupar com as formas, não é? Essas formas, elas dão uma certa consistência para o material da fantasia, não é? Então, percebam como que para ele é importante fazer uma descrição, por exemplo, até do formato e da profundidade dos seus bolsos, percebe? Porque a possibilidade de simbolização da criança, e mesmo de elaboração, depende muito do repertório de formas que essa criança consegue trabalhar, né? Então, elas não servem só para a interpretação do analista. Por exemplo, a criança enfiou o ursinho no meu bolso. Bom, tudo bem, a gente pode fazer uma interpretação a partir daí e tal, mas a própria coisa do dentro, fora, aquilo que engloba e aquilo que é englobado, não é? Aquilo que liga e aquilo que é ligado, sabe? Essas questões, que são questões sobre as formas encontradas pela criança no mundo, não é? Elas muitas vezes são assim o substrato daquilo que são os nossos sonhos, por exemplo. Então, por exemplo, alguém já teve um sonho no qual de repente o chão sumia. O chão sumia e você então caía. Essa sensação de queda no sonho. Queda, bom, então é a dificuldade de se fixar numa superfície, de estar sobre uma superfície que te sustente, né? Então, ou, por exemplo, você imaginar num objeto que tem, assim, um caráter fálico, não é? Então, são questões que a gente vai observar nas formas que são mobilizadas pela fantasia, tanto da criança, né, de uma forma mais literal, quanto dos adultos, na medida em que eles nos contam, por exemplo, seus sonhos. Não é? Aquela pessoa fala, poxa, eu sonhei que eu entrei numa caverna e de repente me perdi num labirinto. Bom, o que que é um labirinto para uma pessoa que está narrando um sonho? Bom, vamos ver, mas eu acho que o fato só de ser um labirinto diz muita coisa. É diferente se ele falar que entrou num labirinto ou ele entrou numa grande catedral, percebe? São questões que a forma tem toda a importância para a compreensão da fantasia, né? Ou para a gente poder tocar essa fantasia, a gente precisa também tentar ver, buscar justamente quais são essas formas que são evocadas, né? E o que que essa forma, não é, vai poder ser desenvolvida, né, pelo paciente, tá bom? Eu não sei se vocês gostariam de fazer algum comentário, fiquem à vontade, né? Mas essa ideia das formas, eu não sei se vocês sempre estão habituados a trabalhar, ou se a ideia é mais trabalhar a questão do verbal, né? Porque, veja, quando a gente evoca formas, no fundo a gente está evocando assim um material imagético, né? Mas esse material imagético ele tem um substrato simbólico também, né? Então é a maneira, essas formas são as coisas que a gente usa para criar categorias no mundo, não é? Essas categorias elas dependem da possibilidade das formas que a gente tem disponíveis. Então, por exemplo, ah, um labirinto vai trazer essa ideia de, bom, eu estou assim, perdido, não é? Eu estou assim, tentando encontrar a saída, ou tentando encontrar o centro do labirinto, enfim. O labirinto traz essa ideia, não é? Pela própria forma do labirinto.
Por que que o Winnicott ele usa tanto a ideia do barbante, não é, como um dos brinquedos usados ali pelas crianças? Bom, porque o barbante, ele claramente, para essas crianças que ele estava atendendo, trazia a ideia de que servia como ligação, como amarração. E se a gente pensar, poxa, como que a ligação, a amarração é importante para uma criança pequena que está tentando se conectar ao mundo, não é? Ele justamente, no caso do Edmund, ele colocava, assim, o barbante na perna da mãe como se fosse, dizia o Winnicott, como se fossem fios elétricos, né? Então, aquele fio que ligava a mãe a ele. Uma espécie de cordão umbilical, mas, assim, fabricado, né? Aquele que ele conseguia simbolizar. Eu acho isso bastante importante, né? A gente tem sempre que prestar atenção às formas que são trazidas para a análise, né? As formas são muito importantes. Vamos lá. Na brincadeira em que Diana e eu nos engajamos sem fins terapêuticos, eu me senti livre para ser brincalhão. Crianças brincam com mais facilidade quando a outra pessoa consegue e pode ser brincalhona. Veja, eu acho que também depende do estilo de cada analista, mas eu tenho muito a impressão de que quando o clima na análise é um clima que dá lugar para brincadeira, no sentido mesmo de você brincar, mesmo com um adulto, não é? De você poder fazer uma brincadeira, de você poder, em alguns momentos, sentir-se, então, seguro o suficiente para brincar, não é? Para falar alguma coisa que tenha um tom brincalhão. Bom, isso também eu acho que aproxima o paciente da ideia da análise, que é essa brincadeira, né? Então, o estado de espírito do analista, na medida em que ele consiga se colocar como um brincalhão, pode ser interessante. Eu não estou dizendo que o analista tem que ser um piadista, tem que ser coisa assim, obviamente que não é a questão. Mas você, às vezes, poder trazer a pessoa para um momento. Por exemplo, tem assim, pacientes minhas que eu vejo que elas já estão assim, muito assim, bem conectadas e tal, e que eu posso fazer algumas brincadeiras. Então, às vezes, eu uso um tom, por exemplo, um tom um pouco sarcástico. Eu sei que eu estou usando um tom sarcástico porque ela vai perceber, né? Então, por exemplo, paciente adolescente, e eu uso um tom muito sarcástico, né? Falo, bom, claro que isso você não faria, né? Não conseguiria fazer. Ela sabe que eu estou de sacanagem com a cara dela, mas ela fala, você está sendo sarcástico. Aí eu dou um sorriso. Mas aí o que que acontece? Ela entra na brincadeira, porque eu sei que com essa paciente dá para fazer isso. Não é com todo paciente que dá para fazer isso, né? Então, mas quando dá, é muito positivo, porque te traz, te aproxima esse paciente, né? E aí você tem, então, condições de que eles mesmos comecem a propor outras brincadeiras. Então, aí essa paciente, ela se sente assim, com a liberdade de poder brincar comigo também, de repente até me sacanear em alguma coisa. Ela faz isso o tempo inteiro. Ela gostava muito de, por exemplo, ficar rindo sobre, sei lá, a maneira como eu ficava sem jeito em conversar com o pai dela na sala de espera, né? Então, ou de como o pai dela ficava completamente constrangido quando eu falava qualquer coisa, porque o pai dela era muito tímido. Assim, isso é muito legal, sabe? É muito legal porque isso traz um material que acrescenta muita coisa à análise, né? E eu vou, posteriormente, eu vou tentar explicar por quê, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, crianças brincam com mais facilidade quando outra pessoa consegue e pode ser brincalhona. Aproximei-me a orelha do ursinho que estava no bolso da camisa e disse: ouvi ele dizer alguma coisa. Ela ficou muito interessada. Prossegui. Acho que ele quer companhia para brincar. E disse que se ela fosse até o outro lado da sala e procurasse, encontraria uma ovelha felpuda entre os brinquedos que estavam sob a estante. Talvez eu tivesse um objetivo oculto, que era tirar o ursinho do meu bolso. Diana foi até lá e pegou a ovelha, que considerava consideravelmente maior que o urso, e acolheu minha ideia de amizade entre o ursinho e a ovelha. Durante algum tempo, ela deixou o ursinho e a ovelha juntos no sofá, perto de onde a mãe estava sentada. Eu estava lembrando aqui do meu paciente, o pacientinho, né, de 5 anos que chegou,
E aí, então, ele começou a brincar, né? Pegou o Hulk que ele queria, né? E aí ele pega o Hulk e de repente ele pega uma bonequinha, que é uma bonequinha, aquelas bonequinhas peruanas, que tem um bebezinho enrolado num pano, e ele começa a pegar o Hulk e bater na bonequinha, que é a bonequinha grávida, aliás, na bonequinha com uma criança pequena. E aí eu falo, ué, mas por que que o Hulk tá batendo nessa boneca aí? Por que que eles não podem ficar amigos? Aí ele me diz, é porque eu odeio bebês. Falou, ah, você odeia bebês? Mas por quê? É, os bebês são chatos e tal, ele fala umas coisas assim. Eu falei, mas você tem algum bebê na família? Ele, não, é porque a minha mãe tá com um bebê na barriga, sabe? Então, assim, ele estava assim, demonstrando seu ódio, né, em relação àquele bebê invasor da família dele, né, que estava na barriga da mãe dele. Ou seja, é um artifício que a gente pode usar, né? A gente falar sobre a brincadeira. Agora, eu queria que vocês tivessem essa habilidade de saber transformar tudo isso que a gente fala na análise de criança para análise de adulto, entende? Porque nos casos de adultos é o mesmo processo. Então, vamos lá. Durante algum tempo, ela deixou o ursinho e a ovelha juntos no sofá, perto de onde a mãe estava sentada. Obviamente, continuei minha consulta com a mãe e pude perceber que Diana continuava interessada no que dizíamos, fazendo isso com uma parte de si mesma, a parte que se identifica com os adultos e atitudes adultas. A gente já falou, né, sobre essa natureza dupla do brincar, né, uma parte que está antenada com o mundo dos adultos, mas uma parte que está ligada completamente à brincadeira. E aí percebam, eu gostaria que vocês fizessem esse trabalho mental de ver assim, no que o Winnicott está prestando atenção. Bom, ele está prestando atenção, inclusive, onde a criança resolveu deixar, não é, os brinquedos, não é, enquanto ela não estava brincando, deixou perto da mãe. Não é? Por que perto da mãe? Bom, ele pode fazer uma interpretação sobre isso, mas tudo isso tem uma relevância, não é? Então, eu espero que fique claro para vocês por que que essas coisas têm relevância, não é? E que tipo de coisa a gente vai observar na clínica, não só da criança, como do adulto. Então, vamos lá. Durante a brincadeira, Diana decidiu que esses dois personagens eram seus filhos. Ela se colocou numa posição estrutural, né? Eu sou a mãe, eles são os filhos. Ela os colocou debaixo da roupa como se estivesse grávida deles. Depois de um período de gravidez, anunciou que eles nasceriam, mas que não seriam gêmeos. Ela deixou claro que a ovelha deveria nascer antes e o ursinho só depois. Terminado o parto, ela colocou os dois recém-nascidos em uma cama improvisada no chão e os cobriu. Primeiro pôs em cada ponta, não, primeiro pôs um em cada ponta, dizendo que se estivessem próximos, eles iriam brigar. Olha que beleza. Né? Olha o que ela já está entregando, né? Também questões da agressividade, né, em relação aos irmãos. Mas, enfim, eles poderiam se encontrar no meio da cama, debaixo das cobertas, e acabar brigando, né? Se fosse um adulto, o que que a gente perguntaria? Mas por que que eles iam brigar? Não é? O que estava acontecendo com eles? Mas com a criança, vamos lá, vamos brincando, né? Porque senão a gente acaba fechando vias. Então, ela os colocou juntos na cama para dormirem lado a lado pacificamente. Na sequência, pegou diversos brinquedos em um balde e algumas caixas. No chão, em torno da cabeceira da cama, ela organizou os brinquedos e brincou com eles. A brincadeira foi ordenada e diversos temas foram desenvolvidos, cada um de maneira independente do outro. Interferi novamente com uma ideia. Eu disse: olha só, você colocou no chão, perto da cabeça dos bebês, os sonhos que eles estão tendo enquanto dormem. Essa ideia a intrigou e ela começou a desenvolver vários temas como se fossem os sonhos dos bebês. Veja só, aqui eu também preciso fazer uma pontuação. Veja, a gente sabe que em muitas linhas teóricas da psicanálise, o analista ele busca não se intrometer
na fantasia do paciente, não propor ideias, como o Winnicott está fazendo aqui, né? Ah, quem sabe esses brinquedos aí de cima, então eles são os sonhos desses brinquedos. Bom, ele está oferecendo uma ideia para ver se a criança brinca, percebe? Então, agora, isso quer dizer também que você, enquanto está numa análise com adultos, numa visão mais winnicottiana, você poderia oferecer ideias, oferecer brinquedos para ver se os adultos pegam, né? Por exemplo, como eu costumo usar, assim, várias vezes, a ideia de que, bom, às vezes chegam meninas, assim, jovens, né? Tem lá seus, sei lá, desde adolescentes até, assim, adultos jovens, né? E, de repente, surge a ideia de que, bom, minha mãe queria que eu fosse uma princesa. E aí eu falo, bom, mas se você fosse uma princesa, qual princesa que você seria? Né? É uma pergunta que leva a pessoa a pensar uma coisa que não está na sua livre associação. Você se interpôs, você colocou uma ideia ali que de fato interrompe a livre associação e pode levar para um lado, né, que, enfim, não era aquele que o paciente ia levar. Mas isso é sempre problemático? Não. Às vezes isso é muito produtivo, porque justamente faz com que decorra daí uma série de surpresas. Surpresas. Porque eu acho que uma coisa que é inegavelmente importante na análise é a surpresa. Você pode introduzir a surpresa através da interpretação, mas também através de uma ideia inusitada, né? Ou seja, o paciente nunca pensou, putz, que princesa que eu seria. E quanto mais eu falando para um analista mais velho, tipo um homem, que tipo de princesa seria eu? Porque eu fazer isso seria um negócio meio, cara, mas tipo, isso é uma brincadeira? É uma brincadeira, entende? E ela precisa entender que eu tô propondo uma brincadeira para ela. A brincadeira é de que princesa você seria. E aí, às vezes, eu passei, muitas vezes eu usei artifícios como esses, né? E normalmente eles deram certo, porque daí eu falo, eu seria, sei lá, Rapunzel, e daí por causa disso, disso, daquilo. Mas, na verdade, eu seria diferente da Rapunzel, porque o príncipe estaria sempre com uma faca atrás das costas. Minha paciente me traz. Olha que legal. Ela me trazia a ideia de que o príncipe estaria sempre com uma faca atrás das costas. Se eu não tivesse perguntado que princesa que ela seria, talvez ela tivesse ficado enfim, naquelas voltas infinitas, assim, em torno de algum assunto. Então, isso introduz uma possibilidade técnica nova para muitos que estão acostumados com outras possibilidades terapêuticas, tá bem? Então, tenham isso em mão, tenham isso na caixa de ferramentas de vocês, né? A possibilidade de vocês introduzirem ideias como essa. Será que esses bebês não são como, assim, os sonhos, aliás, será que esses brinquedos não são como os sonhos dos seus bonecos? Fala, Luiz. Você falando assim, eu me recordei do jogo do Rabisco, do Winnicott, né? Porque a ideia, os dois desenhando, e tipo, meio que o Winnicott sugestiona um rabisco que se transforma num desenho pela criança, né? Exatamente. Para produzir alguma coisa na criança e, tipo assim, vai fazendo esse jogo dialético, né? Entre a dupla. Perfeitamente. 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 Eu não sei como é que vocês veem, mas assim, eu gosto muito de fazer cursos assim sobre técnica psicanalítica e tal. Eu gosto muito. E aí, o que eu percebo assim é que tem assim uma reticência muito grande, principalmente assim nos autores lacanianos, em fazer qualquer tipo de intervenção que a eles pareça meio sugestiva, meio invasiva, sabe? Por que isso? Bom, porque daí seria a entrada do ego do paciente, do ego do analista ali naquele mundo de fantasia do paciente. Então, tem um sentido isso, né? Você não quer colocar, assim, o Lacan chama o ego do analista é como um rinoceronte numa sala de cristais, não é? Cheio daí das fantasias da fantasia do paciente. Mas isso é uma visão. A outra possibilidade é você entender que a análise ela não acontece nem dentro da cabeça do paciente, nem dentro da cabeça do analista. Ela se encontra, não é, nesse espaço intermediário, entende? Então, é exatamente como você está falando, Luiz, a ideia do jogo do rabisco.
não é? Ou seja, eu te ofereço algo e você, com aquilo, faz algo. É assim, eu te ofereço um brinquedo e você brinca, né? E também tem a questão do jogo da espátula. Você se interessa por aquilo que eu falei ou não se interessa, usa por um tempo, devolve, joga fora e vai brincar com outra coisa. As ideias que a gente usa na análise são assim. Então, assim, eu vejo que há uma diferença mais clara, assim, entre a análise winnicottiana e talvez a lacaniana, seria essa ideia das possibilidades de introdução de elementos alheios, né, à livre associação, né, do paciente, né? Você está colocando uma coisinha a mais ali e você pode. Porque, querendo ou não, gente, qual que é o argumento a favor disso? É que, de qualquer forma, você coloca algo ali. Você pode colocar algo ali pelo fato de que, por exemplo, eu sou essa pessoa aqui, né? Barbudo, careca, eu tenho aí a idade que eu tenho, né? E aí, as pessoas elas vão tirando suposições sobre, né, por que que eu cocei o nariz, sobre por que que naquele momento que ela falou eu fiz alguma expressão diferente. Elas caçam signos, elas caçam signos. E já que elas caçam signos, elas recebem, então, elas conseguem encontrar mensagens, seja na decoração do consultório, no que quer que seja. Então, eu acho que se assim não é, não há problemas que a gente possa, né, oferecer, assim, de uma forma pensada, um brinquedo. Esse brinquedo pode ser um brinquedo literalmente ou uma ideia brinquedo, né? Essa ideia brinquedo, como eu fiz uma ilustração aí para vocês só sobre que princesa você seria, né? Eu acho que acaba se tornando muito útil para a evolução do processo terapêutico, tá bem? Então, vamos lá. É bem isso, viu, Luiz? O jogo do rabisco é por aí mesmo. É a ideia, não é? Porque o jogo do rabisco é essa questão do processo dialético, né, de criação, e que tem ligação muito grande também com aquilo que a gente falou antes, que são as formas, não é? Por que que aquelas formas vão se criando daquela maneira, não é? Que tipo de forma? Por que que uma criança, às vezes, ela desenha a mãe, assim, uma cabeçona bem grandona e, tipo, sei lá, e dois risquinhos, assim, que é para representar o resto do corpo? São as pernas, talvez? São, enfim, é a maneira como ela apreende a mãe, entende? Ela não desenha os braços, o tronco e tudo mais, talvez porque aquilo não faça muito parte da percepção dela sobre a mãe, né? Então, a maneira como ela percebe o mundo é traduzido pelas formas como ela tenta fazer, né? E aí que a gente pode interpretar as formas. Meu Deus, perdi aqui. Eles poderiam se encontrar no meio da cama, brigar, ordenar, olha só, você enquanto dormem. É. Essa ideia intrigou e começou a desenvolver vários temas como se fossem os sonhos dos bebês. Então ela pegou dali e continuou, né? Ele fez o rabisco e ela continuou o rabisco. Não, ela continuou o desenho. Tudo isso deu à mãe e a mim o tempo de que tanto necessitávamos para continuar nosso trabalho. Mais ou menos nesse momento, a mãe estava chorando, muito abalada, e Diana olhou para cima por um instante, prestes a ficar ansiosa. Eu disse a ela: Sua mãe está chorando porque está pensando em seu irmão que está doente. Isso tranquilizou a menina, já que era uma afirmação direta e realista. Ela disse: buraco no coração, e voltou a sonhar os sonhos dos bebês para eles. Ou seja, o que está causando ansiedade para a criança? É a doença do irmão? Não, o que está causando ansiedade para a criança é o não saber por que que a mãe está nervosa, por que que a mãe está chorando. E aí, quando ele explica, veja, eu acho isso muito terapêutico, eu acho também interessante para aconselhar os pais. Veja, quanto mais verdade você puder trazer para a criança, claro que traduzidos nos termos que ela é capaz de aprender, né, melhor. Né? Então, no caso, essa verdade era, bom, tua mãe está chorando porque teu irmão está doente. Ah, então entendi. Isso eu já vi ela várias vezes fazendo. Não tem problema, por causa do buraco no coração. Para ela é o buraco no coração, tá? E aí ela volta a sonhar os sonhos dos seus brinquedos.
Diana não estava ali para uma consulta e nem precisava de nenhuma ajuda especial. Ela estava brincando comigo e consigo mesma, e ao mesmo tempo estava envolvida na situação da mãe. Era possível perceber que esta sentira a necessidade de trazer a menina, porque o confronto direto comigo lhe causava grande ansiedade devido aos seus sentimentos perturbadores por ter um filho doente. Mais tarde, a mãe veio à consulta sozinha, pois não precisava mais da distração oferecida pela criança. Quando em outra ocasião recebi a mãe sozinha, tivemos a oportunidade de conversar sobre o que acontecera quando a havia acompanhada de Diana. E ela acrescentou um detalhe importante, que o pai de Diana explora a precocidade dela e demonstra gostar mais dela quando a menina se comporta como uma pequena adulta. O material existe uma propensão ao desenvolvimento prematuro do ego, uma identificação com a mãe e uma participação nos problemas dessa gerado pela doença e anormalidade dos filhos. Isso vai começar a criar aquilo que o Winnicott caracteriza como a questão do falso self. O falso self, justamente, é essa sobreadaptação da criança, não é, a um ambiente que ela vê como inseguro. Então, ela se identifica com a figura paterna e tenta, então, ou paterna, materna, enfim, e tenta, então, ser o adultinho. Por que ela tem que ser o adultinho? Para controlar as coisas, né? Eu tenho uma série de pacientes que justamente tiveram esse tipo de situação. Então, por exemplo, os pais se separaram dessa determinada paciente quando ela tinha 3 anos e a primeira lembrança que ela tem é do pai saindo de casa. E aí, então, ela que é uma paciente, assim, obsessiva, né? Ela é uma paciente obsessiva, ela me conta que desde cedo ela precisava ser uma adultinha. Porque só quando ela era uma adultinha, a mãe gostava dela. Porque se ela fosse uma criancinha, assim como seus colegas, aquilo ali não teria interesse para a mãe. Alguém quer fazer um comentário, gente? Podem ficar à vontade, viu? Eu acho bem interessante essa parte, assim, né? Por que que uma criança ela resolve se tornar uma adultinha? Bom, porque como adultinha, principalmente se ela é apreciada mais assim pelos pais, ela entende, bom, isso assim que eu tenho que me defender é dessa forma. Quanto mais adulto eu for, mais eles vão gostar de mim e menos eu vou sofrer com a angústia do desamparo, não é? Porque o desamparo parece que está em jogo ali para essa criança. Ela pode ficar desamparada. A mãe dizendo, essa minha paciente dizia assim, bom, a minha mãe ela só me tratava como uma adulta. E se eu demonstrasse uns sinais, isso quando eu tinha 5 anos, então, quando eu demonstrava algum sinal assim de criancice, ela falava: para com isso, menina, isso é ridículo, você haja conforme eu já sei que você consegue agir, né? Que é como uma pessoa mais madura. E será que ser uma pessoa mais madura era uma coisa interessante para ela? Né? Então, possivelmente não, né? Mas eu quero ouvir o que a Ellen tem a dizer. Vamos lá, Ellen. Essa questão, né? Porque geralmente os pais fazem isso, né? Olha, você vê, já tem tanto ano, já sabe mexer no tablet, já sabe fazer isso, já sabe fazer aquilo, induz até a criança a se tornar um adulto precoce, né? Isso Certo. geralmente acontece isso, acha bonito, né? Elogia, né? Na frente dos amigos, olha, nossa, e os amigos também, nossa, olha o que ele já sabe fazer, que ela já sabe fazer, né? E agora, E, lendo esse texto aí, caiu a minha ficha, porque é bem isso mesmo, os próprios pais fazem isso com os filhos, né? exatamente. Só que daí o que acontece? Você tem uma criança que ainda tem um ego relativamente frágil, ela se sente o tempo todo ameaçada por uma série de angústias, por exemplo, a angústia do desamparo, a angústia da castração, uma série de questões. E aí, quando ela desenvolve esse personagem adulto, o mais importante é a gente entender que sempre é um personagem.
Porque se não fosse uma personagem, ela seria uma criancinha sendo uma criancinha. Quando ela é uma criancinha que não se sente à vontade para ser uma criancinha, a gente tem um problema. Porque provavelmente a gente também vai ter um adulto que não se sente autêntico. Ele não se sente autêntico. Porque na hora de ser criancinha, tem que ser criancinha. Na hora de ser adulto, tem que ser adulto. E aí esse adulto que ele tem a questão da maturidade como uma construção defensiva, ele está o tempo inteiro em dúvida sobre as questões da falsidade da sua maturidade. E aí, então, você tem diferentes faixas, desde as faixas psicóticas até faixas neuróticas, na qual a questão do falso self são, assim, extremamente importantes, não é? Então, eu diria que a gente deveria levar muito em consideração essa ideia de que crianças que estão sendo adultinhas demais, não é, possivelmente terão alguma questão. Eu queria ouvir o que a Kátia tem a dizer. Os pais também, eles, eu não sei se eu posso até dizer, principalmente as mães, fazem muita comparação. Uhum. Olha, o filho de fulano se comporta assim. Você vê que o filho de fulano é adulto, já tem um comportamento mais maduro, você não pode ser do mesmo jeito. Aham, Na aham, própria vestimenta dos filhos, no pro aniversário a criança é convidada para o aniversário do coleguinha, ela não vai vestida como uma criança, ela vai vestida como um adulto. certo. Muitas mães se projetam nas filhas, vestem as filhas da mesma forma que elas se vestem. Isso, E elas estão sempre fazendo esse tipo de cobrança para a criança. E a criança perfeito. não sabe se ela é criança. O que eu sou? O que eu sou? Chega um ponto que a criança quer ter determinadas atitudes, e nesse momento a mãe olha e diz assim: que isso? Você está louca? Você é uma criança. Comporte-se como uma criança. Então ela fica: o que eu sou? Eu sou um adulto? Eu sou uma criança? É isso, é isso. Isso é muito importante. E você traz uma coisa ali que eu achei legal, que é assim, a, é a filha, por exemplo, né, sendo o complemento narcísico da mãe. Então, por exemplo, bom, eu vou mostrar como eu sou boa mãe, mostrando como que meu filho aprendeu a ler primeiro, como que ele aprendeu, tipo, como é que ela se veste bem, como é que ela é educadinha e sai dando beijinho em todas as pessoas da festa. Gente, as crianças são diferentes. Tem criança que não vai querer sair beijando ninguém na festa, tem criança que vai ser mais extrovertida, mas a questão é que ela tem que ser o mais autêntica possível enquanto criança, né? Então, deixar que ela desenvolva, assim, na sua infância, as suas possibilidades, da maneira mais livre e amparada possível, é muito importante, porque senão, veja, a menina que ela se torna um complemento narcísico da mãe, ela cria uma aliança inconsciente, é uma aliança narcísica, né? Eu gosto muito desse livro Alianças Inconscientes, do René Caé, que eu acho que é um livro assim, muito importante. E essas alianças inconscientes fazem com que a mulher, já assim, na vida adulta e tal, principalmente a vida adulta jovem, tenha assim, mas nada impede que isso vá até a sua velhice, que ela tenha em mente, ou tenha em mente não é bom, mas que tenha no seu inconsciente essa ideia de que para ela ser amada, ela precisa completar a mãe. Às vezes ela faz isso salvando a mãe, né? Então, ela entende que para ela não ficar sozinha no mundo, ela precisa o tempo inteiro estar sendo melhor do que as outras crianças, porque a mãe precisa dela e, no fundo, ela precisa da mãe para que cuide dela. Então, ela é uma pessoa que, por exemplo, ela pode desenvolver. Eu vou dar um exemplo assim aleatório, mas ela pode se tornar uma pessoa deprimida, porque quando aparece algo de doloroso, não é? E de ruim e de errado na mãe, essa pessoa tende a se identificar com a mãe e dizer, não, mas isso é em mim, eu é que estou errado. Por quê? Porque se eu estiver errada, tudo bem, eu vou tomar sei lá, vão brigar comigo. Mas se a mamãe estiver errada, aí eu tô frita. Porque a mamãe não pode estar errada porque ela que cuida de mim. Então é melhor que eu esteja errado, sabe? E aí ela vai desenvolvendo uma série de defesas que, no fundo, colocam a mãe de uma forma idealizada no negócio, às vezes desenvolve uma relação simbiótica que é profundamente desastrosa, não é, para o desenvolvimento
dessa maturidade na hora em que a maturidade for, sim, importante, não é? Então, a menina não consegue sair de casa para ir para a faculdade porque ela tem que ficar ali sendo a menininha da mamãe, né? Então, ou quando ela sai, ela tem um profundo confronto com essa ideia, assim, tem um conflito interno enorme, porque, bom, eu saí, estou aqui cuidando da minha vida, mas eu devia estar lá cuidando da minha mãe, porque né, é isso que é mais importante. Bom, essa é uma ideia infantil, mas como a gente sabe, justamente as questões das neuroses, é a gente padecer de um sofrimento infantil quando a gente já não é mais criança, né? Então, eu acho interessante a gente analisar por aí. Vamos lá. Então, observando em retrospectiva o que ocorreu, posso dizer que Diana se preparou antes de vir, embora a consulta não tivesse sido marcada para ela. Com base no que a mãe me disse, pude ver que a menina havia se organizado para o contato comigo, como se soubesse que estava indo ao psicoterapeuta. Antes de sair, ela havia pegado o primeiro de seus ursinhos e também seu objeto transicional descartado. Não chegara a trazer o último, mas tinha vindo preparada para organizar uma espécie de experiência regressiva de suas atividades de brincar. Ou seja, olha que interessante, ela se organizou pensando, bom, pode ser que eu fique angustiado, então é melhor, por via das dúvidas, eu levar a minha chupeta. Eu não chupo mais chupeta, mas pô, vai que, eu, que eu não me sinta bem, assim, sendo uma criança de 5 anos e prefira ser uma de 3, porque talvez ali eu fique mais segura. Percebe? Então ela se prepara, inclusive, para a situação de uma possível regressão, porque aquela situação é uma situação que pode causar ansiedade. Ir ao médico, né? Ou ir ao analista, né? A gente sabe que as crianças também sentem alguma coisa de, isso é estranho. Ao mesmo tempo, a mãe e eu, vou anotar aqui. Ao mesmo tempo, a mãe e eu estávamos observando a capacidade de Diana de se identificar com a mãe, não apenas em relação à gravidez, né, que a mãe tinha tido o filho, mas também em relação à responsabilidade pelos cuidados com o irmão. Então vamos lá. Aí agora termina o caso clínico, né, assim, relatado pelo Winnicott, e aí ele vai fazer algumas considerações. A gente tem pouco tempo, mas ainda dá para a gente chegar nesse finalzinho aqui, né? Depois a gente vai para a teoria da brincadeira. Vamos lá. Assim como no caso de Edmund, aqui, né, no caso da Diana, o brincar servia como um tipo de autocura. Olha que importante. O brincar como um tipo de autocura. Pergunto a vocês, os adultos fazem isso? Utilizam o brincar como um tipo de autocura? Claro, o tempo inteiro, não é? Então, ah, enfim, as coisas que a gente faz no mundo, inclusive para se divertir, né, tem também esse viés de que, no fundo, a gente está tratando com objetos inconscientes nossos que nos fazem ter prazer ou não por determinadas brincadeiras, né? Então, aquilo que o paciente faz no seu brincar, ou às vezes os seus hobbies, as suas questões, isso é muito importante como material de análise. Quais são os seus hobbies? O que que você faz? Ah, eu gosto de ficar entalhando Virgem Maria em madeira. Poxa, olha que interessante, né? Isso não é um processo de autocura? Provavelmente, a gente tem que descobrir como, né? O que que ele está querendo dizer com isso? O que que ele está querendo fazer com essa criação em madeira de uma Virgem Maria? Hum? Pode ser que tenha alguma coisa a ver com a questão materna, possivelmente. Vamos deixar daí ele associar para levar isso. Agora, o que eu digo é interessante a gente buscar saber essas coisas, sabe? A gente dá bola quando o paciente disser as coisas que ele faz. Ah, eu gosto, por exemplo, eu gosto de viajar de moto. Ah, então, puxa, o que será que é isso? Não quero nem saber, nem levei para minha análise, mas deve ter alguma questão, né? Então, essas coisas são muito importantes no processo analítico. O que eu quero saber é o seguinte: vocês entenderam por que essas coisas são importantes no adulto? Porque na criança eu acho que fica evidente. Mas vocês conseguem fazer a transposição disso para o adulto? Dá, né? Então, ótimo. Eu vou, assim, partir do pressuposto que vocês estão pegando aí essa ideia. Agora, mais do que entender tudo bem. Agora, vocês concordam
que vocês acham dessa ideia, desse material para análise? Como é que é para vocês ou para o que vocês acham que deveria ser? Eu acho que faz total sentido. Por exemplo, o uso excessivo de videogame por alguns adultos. Viver aquela fantasia ali, às vezes, para fugir da realidade, né? Dependendo do tipo do jogo que a pessoa usa, acho que fala muito, sim, acho que é bem relevante. Isso, o videogame é uma ótima. Eu acho legal que todas as vezes nessas aulas tem aparecido a questão do videogame. O videogame ele é interessante, mas a gente tem que pensar ele com um certo cuidado. Só pelo seguinte, o videogame, apesar de ser também uma atividade do brincar, quando ele é um brincar sozinho, não é? Porque você tem aquela coisa de jogar videogame com os amigos, então isso é um meio de interação. Mas você também tem o videogame como uma atividade assim, é uma atividade autoerótica, né? É uma atividade masturbatória. É aquele tipo de atividade que é utilizada justamente para não ter que sair do mundo da fantasia, né? Como você está dizendo, assim, às vezes é uma fuga da realidade. Mas será que é uma fuga da realidade porque a realidade é ruim? Ou será que é uma fuga da realidade porque a atividade autoerótica em si é boa, é prazerosa, é gostosa e tem poucas coisas fora dali que são tão interessantes quanto aquele prazerzinho que ele está conseguindo sentir ali? Então vamos lá, criança entediada, ela começa a ficar viciada em jogar videogame e aí ela sempre tem o que fazer, mas de forma autoerótica, não é? É uma masturbação. Bom, o problema é quando a masturbação se torna mais interessante do que a relação, né? Então, quando a masturbação se torna mais interessante do que a busca de uma relação sexual verdadeira, aí é um problema, né? Então, quando a gente está falando assim de adolescentes que de fato não têm interesses, nem têm amigos, nem namorados, nem nada, porque o negócio deles é jogar videogame. Bom, mas aqui daí a gente está com alguma questão, né? E eu sei que isso é muito, mas muito comum na clínica hoje, tanto de adolescentes quanto na das mães e dos pais dos adolescentes, que falam, poxa, eu não sei o que fazer porque não dá para competir com o videogame, porque a gente não tem nenhum interesse e a pessoa fica ali, a criancinha, o adolescente, no videogame, né? Então, outra coisa, o TikTok, né? O TikTok é aquela coisa assim, é prazer, 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 tipo, não sei o quê, prazer. Tipo, cara, isso é uma coisa masturbatória. É um brincar, não no sentido do Winnicott aqui. Porque o sentido que o Winnicott dá para o brincar é um sentido da criação, é um sentido da exploração do mundo, é o sentido de você entrar em contato com aquilo que está lá fora através de um mecanismo intermediário. Mas será que a pessoa que está jogando videogame está querendo entrar em contato com o mundo ou está querendo se encerrar, não é, no seu próprio psiquismo? Essa é a questão que a gente precisa levar em conta. Fala, Ellen. Não, professora, aí entra a questão do celular também, né? Uhum, Porque o celular também te tira, né? Te tira da realidade, né? Porque você fica ali, você vê, até estava comentando com o pessoal no grupo, até não sei se a Kátia chegou a ver, eu estava no restaurante, domingo, e as pessoas assim sentadas na mesa, cada uma no celular, sabe? Sem uhum, trocar nenhuma informação, sem conversar, sem curtir o lugar que era tão lindo, sabe? Cheio de árvores e tudo, a natureza. Então, uhum. eu acho que essa questão da criança que passa a se tornar um adulto, isso também tem uma interferência? O celular também tem alguma conexão com isso? Ou o celular já é uma outra coisa que veio Não, depois? eu não acho que é outra coisa, não. Eu acho que a gente pode pensar o nosso corpo, né, como faz a dona Haraway, que fala, que escreve aquele Manifesto Ciborgue, que eu acho assim, muito genial. Mas é a ideia de que, de alguma forma, nós somos já ciborgues, percebe? Então, uma parte do nosso corpo é a tecnologia, é o celular, é o videogame e tal. Então, esses aparatos, eles são como próteses, não é? Então, do mesmo jeito que alguém às vezes perde uma perna e precisa colocar uma prótese, às vezes o celular, ou muitas vezes, o celular ele funciona como uma parte da nossa cabeça.
né? A gente pensa com o celular, a gente pensa nas conversas que a gente pensa utilizando o Google, a gente pensa utilizando o ChatGPT, a gente pensa utilizando, né, o Instagram, a gente se relaciona com o mundo através desse meio que é, sei lá, o Facebook, o Instagram, o Twitter, as coisas. Então, assim, isso são matrizes que podem se tornar questões ligadas ao brincar, mas também podem se tornar atividades autoeróticas. Gente, quando a gente fica assistindo aqueles shorts do YouTube ou TikTok ou coisas assim, eu não sei se vocês fazem isso, eu tenho de vez em quando esse hábito ridículo de ficar assistindo, sei lá, vídeo besta. A hora que eu vejo, passou um tempão. Eu falei, o que que eu não fiz nada. E além disso, eu nem me diverti, eu estava aqui me irritando com os negócios que eu estou vendo aqui e foi passando. Ou seja, essa é uma atividade que é uma atividade autoerótica também, sabe? Mexe com uma questão do gozo. E eu acho que aí a gente precisa saber tratar essa questão do voltar-se para o aparelho do celular como se a gente estivesse se voltando com uma parte do corpo, sabe? Quando a gente fica assim, eu estou o tempo inteiro mexendo numa casquinha, eu estou fazendo um negócio. É aquela coisa que eu acho que às vezes no celular a gente está lidando muito com a nossa fantasia. Está se voltando para dentro ao invés de se voltar para o mundo. Por que que eu não saio, vou conversar com os amigos? Não, porque eu quero ficar vendo o Instagram aqui. Mas então tá ruim, porque o Instagram tá mais interessante que os amigos que aparecem no Instagram, mas que estão lá de verdade, né? Então, os amigos, né? Então, assim, não tem nada contra, assim, a rede social, tudo bem, pode ter, mas é que eu acho que quando ela se torna excessiva, ela é um mecanismo de fuga, claro, e assim, de defesa, e aí eu acho que a gente pode colocar isso em análise, né? Kátia, Tu sabes, a Ellen estava falando isso, eu vi, Ellen, e me veio também uma coisa que eu presenciei. Grupo de amigos da faculdade, a 2019. A gente não se reúne, a gente não sai daqui da sala de aula para nada. Eu disse, gente, nem aula vocês assistem. Então, vocês estão sempre distraídos com o celular, mas vamos lá. Saímos, fomos para um barzinho próximo à universidade. aham, Gente, eu fiquei observando. Inclusive, eu fiz sei, um trabalho sobre isso e eles ficaram irritados comigo. Olha, era um grupo de 10 colegas, 9, porque eu fiquei à parte, porque eu fiquei observando. Eles aham, ficavam conversando através do celular. é, eu até brinco com meus amigos, eu falo, vamos fazer o grupo da mesa, né? Então, Faz o grupo do WhatsApp, tipo, a mesa do bar. Daí, tipo, você conversa ali. uma Poxa amiga vida. chegou, uma amiga chegou para mim e disse assim, Kátia, acho que às vezes eu tenho a sensação que meu filho está morto. Aí eu Uhum. disse, olha, começa tirando a cortina preta do quarto dele e tirando aquela parede, deixa só uma parede preta, tira o resto, porque até o teto estava preto. E ela Aham. radicalmente tirou tudo, inclusive o celular. O menino entrou num processo de abstinência. Sabe a abstinência quando um drogado ou um alcoólico entra nesse processo? Ele fica Isso. extremamente agressivo e violento. Foi assim assustador o comportamento É, daquele adolescente. certo. E, paralelo a isso, ela também tirou todas as mídias da filha de 8 anos. Uhum. Os primeiros 30 dias, olha, ela não dormia. E Aham. ela estava sempre falando comigo, era minha amiga, então ela só trocava ideias comigo. Aham. Hoje, a filha dela brinca, a menina tem imaginação fantástica, ela cria brinquedo, ela brinca, ela conversa, entende? Aham. Às vezes ela diz, mãe, eu preciso me conectar com as minhas amigas por meia hora. Aí ela, uma vez por semana, você pode falar com as suas amigas. E Aham. as mães das coleguinhas começaram a fazer a mesma coisa, não de forma tão radical. Aham. Então, nisso, elas já começaram a ver que o comportamento da criança não é que voltou, não é um comportamento como o nosso, por exemplo, a nossa época, Uhum. mas diminuiu assim 80% daquilo que era. O menino não, o adolescente não. Ela teve que devolver. Só não devolveu o quarto preto, mas tirou a cortina, que também não é mais preta, entende? Devolveu o Uhum. celular. Imagina uma pessoa que começava a sexta-feira, 5 horas da tarde, jogando esses jogos É. virtuais, e ia até a segunda-feira às 5 horas da manhã. Aham. É. Não, isso é muito comum a gente receber na clínica, né? Uhum.
você não tem como. Chegou um ponto que você não consegue mais tirar isso. É, fica bem difícil. Fica bem difícil. Mas eu acho que esse é um desafio do nosso tempo, né? A gente ainda precisa entender melhor alguns processos. Eu só acho importante a gente fazer a diferenciação aqui para nossos fins assim didáticos, né? Do que é uma atividade do brincar e o que é uma atividade autoerótica que não tem a ver com o brincar, né? Que é o voltar-se para dentro. Porque o brincar sempre é o voltar-se para fora, né? A gente falava antes, vai brincar com os amiguinhos na rua, certo? É um voltar-se para fora, é uma maneira de experimentar o mundo. Antes de experimentar o mundo a sério, então eu experimento o mundo na brincadeira. É mais ou menos assim, mas quando a criança aí já não sai mais de casa, né, porque não tem nada mais interessante do que o próprio celular, daí é um problema, né? Mas assim, são casos que a gente precisa enfrentar, né? Então, ah, mas enfim, como agora é meio-dia e meio já, eu só quero terminar esse parágrafo, né, para a gente poder encerrar, e aí a gente já na próxima sessão começa, a sessão, né, olha só, na próxima conversa, nossa, né? Eu tô Não deixa acostumado. de ser uma sessão, né, professor? Para mim com vocês, né? Eu sempre extraio efeitos terapêuticos aí desses encontros, né? Mas vamos lá. Então, em ambos os casos, o resultado era comparável ao de uma sessão psicoterapêutica, na qual a história seria pontuada pelas interpretações do terapeuta. Um psicoterapeuta talvez preferisse não brincar diretamente com Diana, como quando comentei que o ursinho havia dito alguma coisa, ou quando disse o que disse sobre os sonhos do bebês de Diana serem encenados no chão, né? O que eu falei para vocês, os analistas não veriam dessa forma, né, a técnica, mas enfim. Mas essa disciplina autoimposta poderia ter eliminado parte da criatividade da experiência de brincar de Diana. Escolhi esses dois exemplos simplesmente porque eles foram dois casos consecutivos que recebi na mesma manhã em minha clínica, justamente quando estava escrevendo o artigo que esse capítulo se baseia. Bom, eu queria dizer para vocês o seguinte: aqui, percebe que ele está justamente fazendo essa ideia de que a criatividade é importante na clínica e que quando o analista ele faz esse tipo de intervenção, ele não está fazendo assim, uma intromissão do seu ego na fantasia do paciente. Ele está brincando enquanto uma pessoa que é uma pessoa real. Então, o Winnicott está considerando que o analista não é um mero suporte, não sei o quê. Não, ele é uma pessoa que brinca, né? Enquanto que o paciente também é uma outra pessoa que brinca. E aí, ele está oferecendo uma parte dele para o analisando e o analisando oferecendo uma outra parte, e aquilo que acontece no encontro não é dessas fantasias, dessas brincadeiras e dessas possibilidades. Então, ali acontece a análise, certo? Então, eu acho uma visão muito bacana, né? Basicamente é a visão que eu uso assim para pensar a minha clínica, né? Embora eu tenha assim vários elementos que eu tomo emprestado assim de Lacan, que eu acho que são muito importantes, de outras coisas, mas isso eu acho bacana porque não te coloca de forma alguma como alguém neutro, percebe? O analista, ele, assim, você pode falar assim, o analista tem que ser neutro. Como é que ele vai ser neutro? Ele já não é neutro porque primeiro, que ele tem um gênero, ele tem uma aparência, ele tem um tipo de um consultório, ele tem uma classe social, ele tem uma série de coisas que já passam informações, e essas informações não são neutras, elas provocam fantasias, não é? Então, já que é para provocar, eu acho que é melhor a gente provocar de uma forma controlada e intencional, ao invés de uma forma blasé, tá certo? Então, essa seria a ideia principal desse encontro de hoje, sendo que daí, na semana seguinte, a gente já vai aqui para essa teoria da brincadeira. Tudo bem? Pessoal, foi um grande prazer falar para vocês, né? E falar com vocês, principalmente. E na semana que vem, então, nesse horário, eu os espero novamente, né? Achei ótimo que veio bastante gente hoje, mesmo a gente tendo se atrasado aí um pouco e tal. Então, obrigado pela compreensão também. Já Tá sabe bom? que semana que vem precisa se atrasar um bocadinho para todo mundo correr e vir participar. Obrigada pela oportunidade. Pois não, talvez. Pessoal, um grande abraço para vocês. Tchau, Gratidão. tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigada.